Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje estamos comentando que esse livro é incrível, gostei muito. Se não for 5 estrelas, 6 estrelas, que eu gostei muito, me surpreendi. Eu achei que ia ser só uma biografia, alguém contando as informações, mas ficou com uma velocidade de diário, quase um romance. Lembra muito também, já vou mostrar aqui no começo que a gente tem. Tá até escrito aqui atrás também. Parte das discussões, também o Robinson Crusoe, eu também dei os 5 estrelas. A gente tem a resenha, vai estar aqui no card na descrição. Talvez apareça um pouco o Coração das Trevas, só que o Coração das Trevas eu não gostei muito, mas a gente também tem a resenha. Mas enfim, gostei muito do livro, a gente recebeu da Biblioteca do Exército, muito obrigado, editora. E vocês estão sempre acompanhando, por isso que o canal está recebendo livros. É uma página amarela que brilha menos, um espaçamento muito bom. Tem umas figuras, uns desenhos aqui, que complementam a explicação, certo? Por causa da proposta, ele contando como se fosse um diário. Então conta um pouco da vida dele antes, como ele chegou na ilha, por que ele nunca desistiu, a vida dele, o cotidiano lá na ilha. Então, assim, muito interessante, muito conteúdo e detalhes, porque tem 200 páginas, só que a letra é grande, então seria o quê? 150 páginas, vai lá, se fosse uma letra um pouco menor. E mesmo assim tem muito conteúdo, me diverti muito, então eu vou contar um pouco mais da história, talvez ler uns trechos para vocês. Então é exatamente isso, é um livro muito incrível, gostei muito, então depois da introdução eu vou falar todos esses detalhes para vocês. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição com todos os links. Chega no site, compra livro ou outras coisas, você está ajudando o canal. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você escrever qualquer coisa aqui nos comentários, é muito importante, porque quando você escreve qualquer coisa aqui ou participa, eu sempre estou lendo, tento responder, coloco no cronograma. Às vezes, eu sempre leio todos, às vezes eu não consigo responder todos, mas é muito importante a sua participação. O YouTube vai entender que o canal é relevante, que o vídeo vai espalhar mais. E quando você participa, ativa o sininho, like, compartilha todas as notificações, aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as postagens, que o YouTube vai entender que você gosta de participar aqui do canal. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, falando um pouco do livro, então a gente recebeu da Biblioteca do Exército, então muito obrigado, editor, e vocês que estão acompanhando, como sempre. O livro, então, ele tem 200 páginas, é muito fácil a leitura. Quando eu peguei aqui para ler, parece que também tem... Eu não consegui assistir os filmes, acho que já tem um, vai lançar outro, ou já lançou, enfim, mas vai ter 2 filmes, ver se eu coloco o trailer também, alguma coisa nesse sentido. Então achei que ia ser mais biografia, seria a história, uma outra velocidade. Mas comecei a ler, é um diário, é ele contando as informações. Diferente, tem outros livros que fizeram biografias, acho que deve ter uns outros 2, pelo que eu pesquisei inicialmente, mas esse aqui é o próprio, que é o de como se fosse o diário dele, ele contando. Então, é o cotidiano dele, ele antes de indo lá no treinamento, pensando, ele convivendo com um colega, na verdade não ficou todo o tempo sozinho, ele ficou com alguns amigos, e acontecem muitas coisas. Eu também, essa ideia de acontecer muitas coisas, eu fiquei na dúvida, porque assim, você vai descobrindo. Então, se eu contasse muitas informações, talvez estragasse o prazer da leitura, porque realmente tem reviravoltas, ele vai entrando assim no mindset, assim, na mentalidade dessa ideia. Aí, como tem outras leituras, eu não resolvi não fazer assim um panorama, focar mais na história, porque realmente é muito divertido. Se você gosta de sistemas militares, Primeira e Segunda Guerra Mundial, toda essa temática, é muito bom. Eu não gosto muito, ou eu gosto de ler um romance, assim, alguma coisa assim, um prazer da leitura mesmo. Realmente é muito bom, gostei muito, me surpreendi. Eu fiquei ansioso de continuar lendo e terminar logo o livro, que realmente eu gostei muito. Então, voltando para esse aspecto que eu decidi não expandir, que é dessa história e tudo mais, que eu podia fazer todo um contexto maior, que eu fiz algumas leituras, a gente leciona em sala de aula, então tem algumas informações que, se você gosta, você vai ver, então, a história do Japão, o que aconteceu, várias informações, dá para você ir complementando, itens militares. Então, esse cotidiano, né, de ficar na floresta, o acampamento, as técnicas militares, estrutura, da hierarquia também. Então, basicamente é isso, ele foi lá, ele tem um pouco da biografia dele, digamos assim, ele estava lá na cidade dele, com o irmão dele, entrou no exército, fez o treinamento, que nem filme de guerra normal, assim, é relativamente comum essa estrutura, que é realmente, muitos filmes, é o que aconteceu com as pessoas mesmo. Então, você vê que tem símbolos, essa ideia da história. Então, por exemplo, o setor da inteligência, táticas militares, a comunicação aqui. Então, eu fui anotando várias coisas interessantes, algumas conclusões. Eu fui anotando também as páginas, que depois de ficar na ilha, ele não aceita. Não é que ele não aceita, ele não acha que o país dele
E aí, se pegando um pouco da história do Japão, iria se render na guerra. Enfim, aí eu não vou resgatar toda a explicação, né, histórica. Então, quando o pessoal ia lá e falava com ele, um alto-falante, jogava uns panfletos na floresta, falou, olha, já acabou, pode se render, ele não acreditava. E ele ficava lá nessa mentalidade do combate, porque tem até uma das páginas que eu vou ler aqui, se eu não me engano, exatamente, é a 43, que ele recebeu a missão, ó, você não pode desistir, você não pode morrer, e fica lá no foco, e então aconteceu isso. Então isso é muito, muito interessante, fiquei surpreso com toda essa força de vontade dele e do grupo, e mostra um pouco assim, antes dele ficar na ilha, o que foi acontecendo, algumas batalhas, como eu falei assim, é pequeno o livro, é rápido, mas mesmo assim tem muito conteúdo em cada parágrafo, cada página, eu fiquei surpreso. Então eu falo um pouco da geopolítica, um pouco do idioma japonês, por que ele aceitou ou não. Então assim, muito, muito interessante, muito divertido para quem gosta ainda mais dessa área. Como ele calculou o calendário, a alimentação dele, reflexões do futuro, da família, com os amigos, então assim, muitas, muitas páginas que dos outras resenhas que eu fiz a discussão, da condição humana, né? Como que o ser humano vive, o que ele reflete, o que ele acha certo e errado. Muitos desses itens que estão em outros livros, em outras quantidades, sendo livros maiores, aqui tem tudo isso. Então eu fiquei muito surpreso, gostei muito da leitura, então acho que realmente vale muito a pena. Mesmo que você não goste muito, porque assim, a gente tem livros aqui, né, resenhas, até tem o próximo aqui que a gente vai trazer do Primo Levi. Então tem o É Isto um Homem, que ele tá morando lá no campo de concentração, morando, né? Ele foi preso, né? Ficou lá preso no campo de concentração. Tem o Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, também, que é essa ideia da condição humana, essa mesma reflexão. Claro, não é exatamente a mesma coisa, mas assim, essa intensidade refletido que é o homem, assim, foi acho que próximo. E eu não sei, vou ver se eu coloco mais algumas opções de resenha, assim. E eu acho que é isso, certo? Eu não quero contar muito mais, porque senão eu teria que meio que estraga um pouco a história se eu contar o que aconteceu exatamente. Então eu vou comentar aqui algumas páginas que eu escolhi, certo? Já comentei do Robinson Crusoe, Robinson Crusoe também é muito incrível. Fica o convite para você olhar a resenha, vale muito a pena também. Se você não leu o Robinson Crusoe, eu gostei muito, é um dos meus favoritos. Então eu vou comentar aqui algumas páginas, só para vocês conhecerem um pouco mais do livro. Muito bem, então aqui ó, na 43. Então aconteceu bastante coisa, ele já tá lá no... Já passamos pelo treinamento, ele já começou, né, já está lá no exército. Aí o comandante dele chega aqui e fala para ele: então, quando seus olhos me fitaram diretamente, disse: você está absolutamente proibido de morrer por suas próprias mãos. Podem decorrer 3 anos, podem ser 5, mas o que quer que aconteça, não o abandonaremos. Até lá, enquanto houver um único soldado, você continuará a comandá-lo. Você pode ter que viver de cocos. Se esse for o caso, viva de cocos, sob nenhuma circunstância desistirá voluntariamente de sua vida. Então aqui, ele está falando isso, tudo bem a ideia da missão, mas aí eu não pesquisei, não preparei assim, então vai ficar um pouco de improviso esse aspecto, porque, como eu falei, não foi o objetivo, foi focar aqui. Então na história do Japão, por N motivos um pouco teóricos, um pouco da cultura, um pouco da religião, se bem que eles não têm exatamente uma religião, uma filosofia de vida, aí também teremos uma outra discussão teórica, mas enfim, eu não posso falar a palavra aqui, se algum motivo eles ficam sem a honra, aí tem alguns itens a serem apresentados porque pode acontecer isso, eles podem se finalizar, né? Eles podem escolher finalizar a própria existência, certo? A gente não pode falar outra palavra. Então, tem essa discussão aqui, que se eles ficarem sem a honra, eles podem optar por essa opção, por esses motivos teóricos, culturais e afins. Então, reforça aqui essa página é isso. Então, não é só essa questão de você focar na missão, essa ideia do espírito de defender o país, tem mais esse aspecto cultural do Japão, então é mais uma camada aqui. Se você quer ler apenas para a diversão, como eu falei, ok, li, diverti muito. E se você quiser se aprofundar, ou a partir dessa leitura, quero ter mais essas opções, é muito fácil, você rapidamente, com poucas pesquisas, você encontra as informações e vai render mais ainda o livro, certo? Uma segunda leitura, talvez seja mais divertido ainda. Então temos essa página que eu gostei muito. As outras páginas, como eu falei, é o que acontece na história. Então eu optei em não contar para vocês, para não estragar essa surpresa, porque como eu comentei no começo da resenha, eu fiquei ansioso, né, para saber o que ia acontecer, porque a velocidade é muito boa, você se importa com os personagens, ele coloca sentimento, descrição do cenário. Um pouco do cenário também. Tem até comentaram comigo, sim, lembrei, o Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas é só uma ilha. Então, o pessoal tá na praia ou tá na ilha. Então tem uma florestinha, sobe um morrinho. Então não tem muito cenário também
grandes discussões. E eu vi alguma... Não lembro quem que eu tava falando, falou, poxa, não entendi o cenário, não gostei muito, por exemplo, porque faltou, talvez, essa parte de imaginação, porque você não precisa fazer uma grande descrição de cenários como é uma ilha. Diferente do Senhor dos Anéis, que tem muita descrição de cenário, porque o cenário, ele é um personagem, né? Que eu tava na nossa playlist do Senhor dos Anéis. O cenário, ele é vivo, ele compõe, ele faz parte desse poder simbólico de todos os personagens, porque alguns personagens estão ligados, eles têm poderes, então a natureza é como se fosse um poder, que nem o Gandalf. O Gandalf, o Saruman, eles têm poderes magos, enfim, não vou me alongar aqui. Então tem esse aspecto meio literário de construção, e aqui é uma ilha também, né? Então você não tem que desenvolver muito. Então ele faz rápidos comentários do alimento, como é o espaço, onde ficam os soldados, o cotidiano, e você vai avançando e você se sente dentro da história também. Então acontece isso, com grande cidade, eu gostei muito, e vamos para 92, deixa eu ver aqui. Então, como eu falei, eles tentaram convencer ele, olha, já acabou a guerra, então alto-falantes, foto, panfletos, e aqui eu selecionei uma passagem para vocês verem aqui, então na 92. Minha reação foi que os Yankees haviam se superado dessa vez. Fiquei me perguntando como, sobre a terra, haviam obtido as fotos, que havia algo falso com aquela coisa toda. Estava além de qualquer dúvida, mas eu não podia imaginar exatamente como o truque poderia ser levado a termo. A foto de Shimada recebeu mostrar a sua esposa e duas crianças. Se fosse genuína, a segunda era uma menina, mas tínhamos dúvidas sobre isso. Parece ser uma fotografia de minha família, comentou Shimada, mas este homem à esquerda não é parte dos meus entes imediatos, é apenas um parente. Acho que é mais um trote do inimigo. Beleza, então esse mindset aqui em vários momentos é bem interessante, certo? Não vou falar a conclusão que ele teve depois quando eu... Ah, sim, muito legal também. Então, antes de ir para a próxima página, ao final aqui, eu acho que tem até escrito aqui no começo, então acho que não é nenhuma reviravolta, exatamente, tá aqui na orelha. Então, no final, ele vem pro Brasil, morar pro Brasil, tem alguns motivos para isso. Então, quando ele vem morar aqui pro Brasil, aí ele tá aqui, aí a história continua mais algumas páginas, falando, olha, eu fiz reflexões do que eu senti na época que eu estava na ilha. Então, complementa, é muito, muito interessante também, quando ele chega pro Brasil. Aí, a próxima página aqui, então, eu acabei de perceber, eu ia ler a 115, mas acho que eu vou revelar uma reflexão do que eu acabei de comentar, que é quando depois que ele chega no Brasil continua. Então, não vou falar 115, vamos ver se essa outra que eu selecionei aqui. Aqui, ó, mais uma imagem, certo? Tem umas imagens aqui da casa, não, como é que eles moravam. Uma outra armadilha aqui. Eu achei muito interessante. Então, quando eu olhei essas imagens, antes de começar a leitura, eu falei, nossa, vai ser como se fosse uma biografia, tal, um diário, uma coisa mais seca. Não, e tem toda essa ideia do sentimento, como eu comentei. Muito bem, eu acho que a 140 eu posso ler aqui pra gente partir pro fechamento do vídeo. Então, 140. Como pode ser visto por intermédio do que já narrei, os piores anos foram os primeiros, quando não tínhamos receio de fazer incursões em terreno aberto, mas estávamos em desvantagem em virtude da fraqueza de Akatsu. Após sua partida, nós, os três remanescentes, adotamos uma política mais agressiva no sentido de subtrair mais suprimento dos moradores da ilha. Eles, por sua vez, estavam apreciando uma melhoria do padrão de vida, o que significava que não havia apenas mais bens a serem furtados, mas também mais coisas deixadas na floresta ou em outros locais razoavelmente acessíveis. Assim, nosso padrão de vida tendeu a melhorar na mesma proporção que a dos moradores. Então, como eu falei, espero que esse panorama inicial do livro, os breves comentários, a leitura dos trechos, convenceu você a dar uma oportunidade para o livro. Muito importante, gostei muito da leitura, como falei. Vai ter os links aqui para você encontrar os livros, tem os links do canal, tem o link da editora também. Então fica o convite para você assistir as outras resenhas também, enfim, fazer os comentários. Então chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando que sempre tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.